Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. E o Abel ficou. Os meus amigos Eduardo Oliveira e a Camila Alves do GE arrancaram mais uma vez a declaração de que o Abel vai ficar no clube, e dessa vez eles foram além, conseguiram tirar dele que tá tudo certo, tô sendo muito claro, não sei que vocês não estão entendendo. Ele já tinha falado anteriormente que ia ficar, eu já tinha dito tanto aqui quanto na época da Trivela que eu trabalhava lá que ele iria ficar. Falei na live que a gente teve na quarta-feira. Aliás, prepare-se, teremos live na sexta-feira, né, nessa sexta-feira ainda. E se você quiser entrar para comentar, se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seu like. Só pessoas que são inscritas no canal conseguem perguntar na live. Então se inscreva no nosso canal, pô, não custa nada você se inscrever, de verdade, não custa nada. A gente quer chegar em 15 mil inscritos até o final do ano, estamos batendo 14.500, número muito legal, mas a gente precisa de mais e precisamos do seu apoio no apoia.se/Diego Marada, no patreon.com/c/Diego Marada, para que esse canal continue trazendo informação de Palmeiras para vocês, beleza? Bom, situação do Abel, o que eu sei de bastidores dessa história? Há muito tempo que a decisão dele já estava tomada, de permanecer, ele já tinha tido conversas com a Leila seguidas, assim como aconteceu agora, a Globo já tinha arrancado uma declaração parecida dele durante a Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes, em Orlando, no Hard Rock Stadium, eu estava na frente dele quando ele falou que permaneceria, que a tendência era permanecer e que faltava um outro detalhe. Quando retornou ao Brasil, esse um outro detalhe foi sentado e foi definido com a Leila o que seria esse um novo detalhe e foi colocado. E era a questão da multa. O que o Abel não queria era a multa contratual. Na visão dele, nem o Palmeiras nem ele precisam de um acordo atrelado à multa. Ele dá a palavra dele que vai permanecer até 2027 e se precisar sair ou se quiser sair, vai ser um acordo conversado entre as duas partes. Se você é abelizado, que é um termo que eu não considero pejorativo, para ser sincero, porque na minha visão ser abelizado é entender a importância do Abel Ferreira na história do Palmeiras e relativizar o presente, alguns erros que possam ter acontecido ao longo do tempo, que aconteceram ao longo do tempo, diante da importância histórica que o cara tem para o clube, né? A gente está falando de um cara que é jovem promissor quando chegou no Brasil, trabalho muito incipiente, muito pouco longevo por onde ele passou, nos clubes de Portugal e no PAOK, né? Que o futebol bem menos desenvolvido que o brasileiro, bem menos importante globalmente do que a Liga Brasileira, que o Campeonato Brasileiro. E aqui o Abel encontrou um ambiente muito propício, tanto com o Gagliotti quanto com a Leila, que é um ambiente de seriedade, de serenidade no trato pessoal nos bastidores. A Leila é a Leila é midiática, gosta de declarações de efeito, né? Mas ela no trato com as pessoas, quem conversa, quem trabalha com a Leila pessoalmente, diz que é muito bom trabalhar com ela, porque ela nem sempre dá razão para o interlocutor que está falando com ela. Ela tem as convicções dela, ela é bastante firme, para não dizer teimosa em alguns pontos. Muitas vezes ela faz declarações que não vão na linha do que muitas pessoas no clube consideram que seria o melhor caminho, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ela escuta, ela dá voz para quem está conversando com ela. Mas como qualquer pessoa, ela tem as convicções dela e nem sempre ela acata. E no Palmeiras o Abel encontrou um ambiente de respeito ao trabalho do profissional, respeito a um trabalho, a uma metodologia, encontrou um espaço para o staff dele se tornar importante dentro do Palmeiras, encontrou um espaço para que as ideias dele pudessem ser respeitadas e avaliadas, e encontrou no Anderson Barros um cara que tem um perfil low profile, um perfil mais baixo, mais tranquilo, e que contrasta um pouco com o próprio Abel, que é um cara que ali na beira do campo, em especial, é um cara muito enérgico, um cara que às vezes passa até do ponto. Para você que não gosta do Abel, o que eu digo para você é, cara, não briga com o número, não briga com a realidade, não briga com a matemática. O que o Abel conquistou ao longo desses 5 anos, cara, é algo que ninguém conquistou, nem o Oswaldo Brandão. Se você pegar o tempo em que o Oswaldo Brandão levou para conquistar, para ter as conquistas dele como técnico do Palmeiras, o Abel conseguiu isso em muito menos tempo. E nós estamos falando de uma outra época também. Nós estamos falando de um futebol que é completamente diferente, que é muito mais científico, que requer um refinamento tático muito maior, muito mais elaborado. A
a gente está falando de um momento em que o esporte ele se tornou muito físico, e que então para você conseguir, se todas as equipes têm um bom rendimento físico, você precisa de muito mais estratégia para conseguir os seus resultados. A gente está falando de uma época em que o talento individual muitas vezes não consegue sobressair diante de defesas muito físicas, defesas muito pesadas, e o Abel ao longo do tempo conseguiu reinventar diversos Palmeiras para chegar no resultado que ele chegou hoje, essa permanência até 2027. Vamos lembrar que quando o Abel chega em 2020, durante a pandemia, ele assume um time que tinha sido campeão paulista com o Vanderlei Luxemburgo, um time que o Vanderlei moldou uma boa base, mas que o Abel altera completamente. Só para dar uma dimensão do que o Abel fez, Rafael Veiga não era titular antes da chegada do Abel, não tinha esse status titular. Ele não era um cara considerado titular antes da chegada do Abel. Havia uma aposta grande no Rafael, né? Ele havia voltado, mas ele não tinha se firmado com o Vanderlei. E o Abel encontrou lugar para ele. O Rony era um cara que tinha feito 2 ou 3 gols, que não conseguia se firmar também e jogava muito aberto pela ponta. O Abel conseguiu transformar o Rony num centroavante, né, fazendo com que ele se tornasse o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, numa mudança tática inteligentíssima em que ele conseguiu recuar o Luiz Adriano virar o arco e o Rony virar a flecha. Com isso ele aproveitou o rendimento do Palmeiras. Ele demorou para lançar alguns caras? Talvez. Acho que o Endrick poderia ter ganhado mais espaço? Talvez. Mas a gente está vendo no Real Madrid que o Endrick às vezes tem dificuldade de adaptação. Talvez ele estivesse passando por algo parecido no Palmeiras. Mas na hora que precisou do talento do cara, o Abel apostou. O Abel ganhou 2 brasileiros seguidos, sendo que o segundo muitas vezes não é dado mérito para ele, como, não, Botafogo que derreteu. Tá, Botafogo derreteu, quem tava na cola dele era o Palmeiras, não tinha mais ninguém na cola dele. E tinha o Bragantino, por exemplo, que ficou pelo caminho. E, detalhe, derreteu o Botafogo? O que foi a pá de cal no Botafogo? Aquele 4-3 lá, conquistado no Newton Santos. Ou seja, se você pegar ao longo do tempo, se você pegar o time que deve jogar a final com o Flamengo amanhã e o time com o qual o Abel estreou, a diferença é brutal. Caras como Mike, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan, o Vinha, ele chegou a trabalhar com o Vinha, não tá mais. Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Zé Rafael. Olha quanta gente passou. Rony, Luiz Adriano. São tantos jogadores que passaram. Depois teve o Wesley, Arthur, Felipe Melo. Tantos caras que o Abel conseguiu fazer a transição. Eu acho que muitas vezes é colocado na conta do Abel alguns insucessos como se só ele fosse responsável por insucesso. Assim como não é o único responsável pelo sucesso. Mas as parcelas têm que ser colocadas, né? O trabalho do Abel Ferreira, quer você goste ou não dele, quer você ache ele arrogante ou não, eu considero ele uma personalidade muito arrogante. No trato público, em entrevistas coletivas, ele é muito arrogante. Ele chega a ser até desrespeitoso. Eu fiz até uma matéria quando estava no UOL sobre isso, quanto que isso tinha a ver com a prosódia não, com a maneira do português de se comunicar, né? O português é muito grosso, é muito bruto de modo geral no trato. Quem mora em Portugal fala isso. Até conversei com um linguista da USP na época, conversei com brasileiros morando em Portugal, e a percepção é sempre essa, né? Eles têm uma maneira meio quase grosseira de falar um com o outro, mas é uma questão cultural. É assim que eles conversam entre eles. Sabe como a gente no Rio de Janeiro fala que carioca tem um jeito de falar? Fala aí, meu consagrado, não sei o que, sempre chega com intimidade, aí, irmão, não sei o que. O paulista tem aquele jeito, e aí, meu, beleza? O português tem como traço ser grosso, cara. É isso. Então, às vezes, ele traz essa grosseria. Mas eu tive o prazer de conversar pessoalmente com o Abel, sentar, conversar longamente, falar sobre futebol. E, cara, ele é uma pessoa completamente diferente. E quem trabalha com ele fala isso, né? Então o Abel fica no Palmeiras, e eu, quando estive em Abu Dhabi para o Mundial, eu gravei um áudio que eu falava um pouco sobre o que é o Abel Ferreira, o que ele significa para o Palmeiras na época. E eu falava, um cara que nasceu em Portugal, um cara que nasceu em Penafiel, uma cidadezinha desse tamanho, mas que parece que viveu a vida toda na Pompeia, porque é um palmeirense daqueles que reúne o melhor e os piores traços do palmeirense. Entre os piores traços está sempre nervoso, está sempre desconfiado, está sempre pronto para uma briga, né? Está sempre
à flor da pele, sempre intranquilo, sempre com a sede de vencer e não consegue aceitar um resultado que não seja a vitória. Mas também tem o lado bom de ser palmeirense. E acho que nenhum lado bom se compara a amar a camisa, a respeitar a sociedade, a entender que somos todos palmeirenses uma família, com G ou sem G. O Abel soube como poucos ler a alma do palmeirense. E ainda que ele não seja palmeirense de nascença, quem questiona o amor desse cara pelo Palmeiras? Eu acho que é inquestionável. Então Abel Ferreira, ele que vai comandar o Palmeiras em sua terceira final de Libertadores, em 5 disputadas, 20, 21, 22, 23, 24, na sua sexta disputada ele vai fazer a terceira final. Nas outras, ele fez outras 3 semifinais e apenas no ano passado ele foi eliminado pelo Botafogo, naquele jogo que vamos lembrar como é que foi. O Botafogo tremeu até os minutos, aos segundos finais. Portanto, palmeirense, até 2027 você vai ter ao seu lado um cara que pode ser português de nascença, pode ser torcedor do Sporting, pode ser torcedor do Porto, eu não sei para que time ele torcia em Portugal, se é do Braga propriamente. O que eu sei é que hoje ele é um palmeirense, é esse cara que vai comandar o Palmeiras em mais uma final de Copa Libertadores, a 7ª da sua história, a 3ª com ele. E que privilégio palmeirense. Saiba disso. É um privilégio ter um cara trabalhando no Palmeiras com o amor que esse cara tem pelo Palmeiras. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Pedir mais uma vez para você se inscrever, compartilhar, hypar esse vídeo, deixar o seu like, contar para os amigos, se inscreve. E apoia a gente no apoia.se/Diego Marada, tem grupo de WhatsApp comigo, tem informações exclusivas chegando primeiro, tem visão de bastidores, enfim. E tem uma resenha danada, a gente dá risada pra caramba nos grupos, então dá essa chance pro nosso canal, beleza? Um grande abraço, a gente se vê na live nessa sexta-feira e no próximo vídeo. Lembrando que no sábado, pós-jogo, teremos nossa primeira live de pós-jogo do canal, em que aí a gente pode ou exaltar mais uma conquista ou nem vou falar o que mais que a gente pode fazer. Um abraço, a gente se vê lá. Tchau, tchau.